Bora falar agora sobre a situação do Galo, que é o segundo clube que mais deve no Brasil, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Nesse momento o Atlético tem problemas com o seu elenco em relação a direitos de imagem, premiações e também luvas. Pagamento de comissões para empresários, em alguns casos, já tem até 6 meses de inadimplência. Mas os problemas do Galo não se restringem ao campo. Separei alguns bastidores e da parte de resultados esportivos. Por exemplo, o time feminino foi rebaixado no Campeonato Brasileiro da temporada passada, isso não é novo. Já o time sub-20 corre enorme risco de seguir o mesmo caminho. Nesse momento, o Galo é o penúltimo colocado. Os 3 últimos caem, restam apenas 3 rodadas e o próximo jogo é contra o Lanterna Atlético Goianiense. Sub-17 faz campanha só razoável no Campeonato Brasileiro da categoria, é o 14º colocado. Já o Sub-15 tem até números melhores, mas acaba de tomar uma goleada por 7-1 do Coimbra. Resultado que inclusive determinou a demissão de Jonathan Silva. Quem tem se salvado é o time de futebol profissional, campeão mineiro, e que tenta com dificuldades brigar por títulos na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Preciso falar agora que o Corinthians desistiu da contratação de Biel. Cheguei a contar para vocês na terça e na quarta que a negociação com o atacante estava fechada. E existia otimismo, tanto no Parque São Jorge quanto em relação aos empresários do atleta em relação a um acordo. Tudo porque a última proposta feita pelo Timão de 5 milhões de euros se aproximou bastante daquilo que o Sporting pedia. O clube português exigia 6 milhões e 800 mil euros. Essa diferença de 1 milhão e 800 mil euros seria compensada pelo Corinthians, deixando 20% do valor de uma venda futura para o Sporting de Portugal. Só que na quinta-feira veio a resposta negativa, o Sporting não aceitou as condições do Corinthians. E diante da repercussão extremamente negativa do nome do Biel em relação a torcedores alvinegros, o Corinthians optou por desistir do acordo. Cheguei a perguntar para uma das pessoas envolvidas nas negociações se não existia alguma chance de reviravolta e a pessoa falou que não, que nesse momento não há nem mais tratativas para que o Biel jogue no futebol brasileiro. Só para completar, outro nome que interessa ao Corinthians, Carlos Vinícius. Primeira rodada de negociações não deu certo. Primeira pedida do Carlos superior a 1 milhão de reais. O Corinthians disse que não tinha a menor possibilidade de arcar com tais vencimentos. A nova oferta, a nova pedida do Carlos Vinícius, 20% menor. O Corinthians ficou de se posicionar nos próximos dias. Um abraço, bom dia a você também, a todos que nos acompanham neste sábado. O dia é de jogo treino, 10 horas da manhã, na Cidade do Galo. O Atlético, comandado por Cuca, vai receber o Betim, que esse ano teve uma boa campanha no Campeonato Mineiro e ainda nesse segundo semestre mantém alguns jogadores com contratos e também vai levar alguns garotos do Sub-20 para esta partida amistosa, jogo-treino, em que o Cuca vai poder observar os jogadores do elenco. Após esse período de férias, o Galo teve 1 semana de treinamento e daqui a 1 semana vai ter jogo também. Oficial, a volta do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, sábado que vem na Arena Fonte Nova, em Salvador. E principalmente no ataque. Tem vaga aberta, porque o Rony está suspenso no Brasileirão e, por enquanto, o Coelho segue no departamento médico. Ele e Arana não vão participar do jogo-treino de hoje. O Arana está um ponto à frente, um pouquinho adiante no processo de recuperação, já fez alguns trabalhos com bola no gramado esta semana. Se o Arana estiver apto para jogar e o Coelho não, contra o Bahia, pode colocar o Rubens mais avançado ali no meio campo, usando 2 volantes, o Rubens, o Scarpa, o Dudu e o Hulk. Se ele não tiver nenhum dos dois, nem Coelho, nem Arana, o Rubens vai ser possivelmente lateral esquerdo. E aí o Cuca tem outras possibilidades na armação desta equipe. Quem deve hoje ter também chance de mostrar serviço nesse jogo-treino é o atacante Isaac, que estava emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira, formado na base do Atlético. Isaac deve ter, sim, alguns minutos aí nesse jogo-treino. O meio-campista Daniel Penha, que estava junto com o Isaac, também emprestado lá ao futebol português, está acertando um empréstimo até o fim do ano em um clube chinês. Esse jogador não estava nos planos do Atlético, realmente seria o destino dele em outra equipe. Daqui a 1 semana tem a volta aos jogos oficiais e o Cuca preparando o time nesse jogo-treino. Vamos trazer todos os detalhes durante a programação deste sábado. Um abraço. O torcedor do Atlético, ele acompanha bem alguns nomes e o Ivan Roman recentemente contou para o mundo inteiro sobre o Gabriel Veneno. Ele deu uma entrevista
no Chile e acabou citando o Gabriel Veneno. E tem também o Mosquito, que são 2 jogadores que têm chamado a atenção. Como vocês estão fazendo para blindar esses 2 jogadores? São jovens ainda, e aí vem dentro daquilo que você disse, né? Dos 3 pilares, o último pilar, que talvez possa ser o mais complicado, é o da transição. Como é que vocês estão fazendo para blindar ele? Então, eles, né, na verdade? Primeiro, ter uma relação muito próxima dos atletas, das famílias e dos representantes. Os 2 atletas que você citou inicialmente, tanto o Alisson, né, o Mosquito, quanto o Gabriel Veneno, são atletas da geração 2008 e 2009, que nós falamos aqui recentemente, que é uma geração que a gente projeta. O Alisson assinou recentemente contrato dele profissional de 3 anos. O Gabriel, ele faz aniversário agora 16 de julho. Nós temos reuniões semanais com o agente dele. Já recebemos na arena aí o Vitor e o Brax, o pai e a mãe. Então a gente acaba procurando estar próximo dos representantes dos atletas e ter um projeto consolidado para os atletas. Acho que isso é muito importante. O Atlético precisa ter um projeto e desde do meu processo de entrevista isso ficou muito claro. A ideia do Atlético, o momento que o clube está dentro dessa sua reorganização, até mesmo financeira, passa por isso, pela base, né? Passa por você poder oportunizar atletas no futebol profissional, e essa integração está tendo. Hoje, por exemplo, 10 atletas sub-20 treinaram com o Cuca, inclusive um deles foi o próprio Vitão, treinou lá. Então isso tudo já está sendo feito, a gente vai lapidar e preparar cada vez melhor. E no final, que aí depois de fazer essa transição, o atleta dá retorno financeiro e técnico. Dentro da minha experiência, nos últimos 6 anos da administração do Landim no Flamengo, nós vendemos 1,50 bilhão de jogadores de base. 1,50 bilhão de reais. Nos 10 anos que eu trabalhei lá, foi mais de 1,5 bilhão. Então, esse número, ele reinveste em estrutura, reinveste em jogadores, reinveste em contratação de grandes nomes, em manutenção de grandes nomes, em pagamento de dívida. Então, isso acaba sendo um ciclo virtuoso que hoje o Atlético, em todos os seus níveis, tem isso muito claro e entendem que é um caminho importante para essa questão da dívida e do futuro do clube. O Galo está se preparando. Daqui praticamente uma semana tem a volta do Campeonato Brasileiro para o Atlético no dia 12, sem ser amanhã sábado, no outro sábado contra a equipe do Bahia, na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. E amanhã tem o jogo treino, 10 da manhã na cidade do Galo, contra o Betim. O Betim que manteve o time principal, profissional dele, mesmo sem competições nesse segundo semestre, mas tem alguns jogadores, né, que possuem contratos e o Betim, nesse jogo treino com alguns atletas também do Sub-20. Sub-20 do Betim, aí sim está disputando o Campeonato Mineiro da categoria. Vai ser um teste aí para o Cuca montar a equipe, pensar em alternativas para o Galo. Vão ser muitos jogos no mês de julho, agosto. Ele vai precisar do elenco e por isso ele vai observar a turma amanhã já numa simulação de um jogo, né, que é o jogo treino. Para esse jogo treino estão fora o Arana e o Coelho, né? Porque seguem no departamento médico os 2 jogadores. Ontem a gente destacava que o Arana tinha ido a campo, Cirilo, fazendo atividades no gramado de chuteira, uma atividade física, mas já com bola também. Ainda sob cuidados do departamento médico. Hoje se repetiu. Quem está no YouTube, a gente tem uma foto do Arana aí, hoje de colete branco. Ele de novo, de chuteiras, um trabalho com bola em separado. Então repetiu o que aconteceu ontem. E o Coelho também ficou interno. Então o Coelho está um passo atrás em relação ao Arana nessa recuperação dele. Os 2 tiveram lesões musculares na coxa direita. O Arana teve uma nova, né? Na verdade, ele teve uma, voltou e com 15 minutos do clássico sentiu de novo, né, a questão muscular e teve lesão. Vamos lá. Tem vaga aberta no ataque do Galo e foi manchete do programa. Então o Cuca amanhã já vai pensar aí o que ele pode fazer pro sábado que vem. O Rony está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo na última rodada. Se ele tiver o Arana, ele pode utilizar o Rubens numa função ali do meio campo. Com o Scarpa, Rubens, por exemplo, 2 volantes, e aí os volantes, Alan Franco, pode ser o Patrick ou o Gabriel Menino, e com o Rubens mais aberto pela esquerda, o Scarpa lá pela direita, o Dudu e o Hulk. Eu acho que é uma possibilidade. Ele tem também Júnior Santos, que não vinha sendo titular, né, Cirilo? Ele não estava numa condição física ideal. O Júnior Santos, muito poucas vezes, apareceu no time titular. Eu estou considerando aí que poderia ter o Arana e não o Coelho. Lógico que, se tiver o Coelho à disposição, ele entra nessa briga aí. Mas, para amanhã, no jogo treino, e como o Cuca ainda não sabe se vai poder contar com os 2, ele já tem que pensar em algumas alternativas, né, para o jogo do fim de semana que vem. Ele não tem Rony, eu citei, e não tem o goleiro Everson. O Everson não tem problema ali, não tem dúvida, né? Vai ser o Gabriel Delfim, que é o goleiro reserva imediato. Edu Panzi, melhor opção para o ataque com esse desfalque importante trazido pelo Cláudio. Talvez seja a melhor opção para o ataque, mais um meio de campo.
mais um meio-campista. Porque você vai jogar contra o Bahia, jogo fora de casa, então pode ser que o Cuca pense em reforçar, em povoar mais o meio de campo, abra mão de um dos seus atacantes. Não tem o Rony, então ao invés de colocar mais um atacante, vou colocar mais um meio-campista. Às vezes pode entrar com 3 volantes, mas sendo que o terceiro não vai ser um volante de origem. Vai ser um terceiro homem de meio de campo, podendo atuar como meia, pode ser um Gabriel Menino. Acho que a possibilidade está aí. Eu vejo essa possibilidade de, perdendo um dos atacantes por conta de suspensão, num jogo fora de casa, de volta, depois de período de férias, o Atlético com uma invencibilidade, não sei, talvez reforçar esse meio de campo com mais um homem por ali, congestionar o setor, ao invés de colocar mais atacantes, ou de abrir o Dudu pela esquerda, trazer o Júnior Santos para o centro. Aí o Dudu teria que retornar para recompor uma segunda linha com 4 jogadores que o Atlético marca dessa maneira. Se for para apostar, Cirilo, eu apostaria no Cuca, na vaga do Rony, colocando mais um meio-campista. E essa pausa longa vai ser um grande desafio para as equipes, né? Vimos aí o Cruzeiro num cenário de jogo-treino, de baixíssima intensidade, o que é absolutamente natural. Ontem na transmissão falamos sobre isso. O Galo vai ter um jogo-treino também, nesse fim de semana, e o Cláudio destacou. Mas esse reinício, não esperem as equipes jogando do mesmo jeito que terminaram, né, Edu? Não, cara, é igual início de temporada. Quando vai jogar o campeonato estadual, tá todo mundo ali soltando musculatura, com a parte física ainda precisando ser aprimorada. Ontem no jogo do Cruzeiro a gente falava, né, que era um time que estava com a intensidade numa rotação abaixo. Todos os times vão voltar para o Campeonato Brasileiro nessas primeiras 2, 3 rodadas, assim, até recuperar o ritmo, até recuperar os processos que já vinham sendo feitos antes da parada, e com o Atlético não é diferente. Então, estou apostando no Cuca, montando uma equipe um pouco mais precavida, com mais gente no meio, para não passar tanto sufoco jogando fora de casa, já que ele não pode contar com seus principais atacantes. O Coelho já não conta há um bom tempo, pede o Rony, que vem vivendo um bom momento, né? E a gente ainda não sabe quando o Arana estará disponível, se já nessa primeira rodada ou mais pra frente. Que o Atlético não seja irresponsável com o Arana como foi no Clássico, porque ali teve irresponsabilidade de alguém, né? Ou mais de uma pessoa, porque não faz o menor sentido o Arana vindo de lesão, jogar 12, 15 minutos ali, ser substituído e ficar fora mais 2 meses. Então que o Atlético não repita a irresponsabilidade que cometeu quando tentou voltar com o Arana fora do tempo. Futebol combina com emoção, com cerveja gelada e com churrasco. Churrasco combina com Saudade e Alimentos. Portfólio completo com mais de 230 produtos suínos perfeitos para reunir a galera e ver seu time jogar. Saudade, o sabor de fazer bem feito. Aliás, hoje tem sorteio do kit Saudade, hein? WhatsApp liberado a partir de agora para você. Código de área 31 996519657. 996519657. Nome completo, fala que você quer concorrer ao kit churrasco da Saudade, participa com a gente e o resultado sai no intervalo interativo no YouTube, no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Siga, Cláudio. Nós falamos que a retomada para o Atlético serão jogos importantíssimos, decisivos em pouco espaço de tempo. Para o Bahia, que é o aniversário do primeiro jogo, o Bahia já entra em campo antes, né? Ele vai jogar na quarta-feira, dia 9, uma decisão em jogo único da Copa do Nordeste. Em casa, vai jogar na Arena Fonte Nova contra o Fortaleza. Então, duelo de Série A na Copa do Nordeste, e depois pega o Galo no sábado, e na terça-feira já tem também playoff de Sul-Americana para o Bahia, que veio para a Sul-Americana para jogar com a América de Cali. Então, Bahia vai ter o Atlético no meio de 2 jogos decisivos, né, de mata-mata, de campeonatos diferentes, e vamos ver aí como que vai administrar o Bahia do Rogério Ceni, né? Essa sequência de jogos ele vai ter logo de cara. Tem a menor condição do Rogério repetir o time nesses 3 jogos, cara. Você voltando de férias, no espaço de sábado, quarta, sábado e terça. Em 6 dias, 3 jogos, voltando de um período de 20 dias parado, ele não vai repetir o time. Aí tem que saber no que o Bahia vai dar uma segurada. Né? Pode ser que ele nem priorize o brasileiro aqui, porque eu tô falando de 2 mata-mata. Pra essa rodada, né? Essa rodada do jogo com o Galo, pode ser que isso aconteça. O Galo tá emprestando, Cirilo e Edu, o meia Daniel Penha. Ele era conhecido como Danielzinho quando surgiu no Atlético. Ele tava lá no Nacional da Ilha da Madeira, junto com o Isaac, que foi reintegrado. O atacante Isaac tá no Galo agora. Ele vai para o futebol chinês, um empréstimo até o final deste ano. E já fica o convite aqui, Cirilo, pro pessoal hoje. Vamos receber aqui no Bastidores, a partir de 8 da noite, Luiz Carlos Azevedo, novo gerente geral das categorias de base do Atlético. É um assunto aí muito em evidência no clube, categorias de base. Hoje, então, o Luiz Carlos Azevedo, que ficou muito tempo aí no Flamengo, né, fez um bom trabalho por lá e está assumindo aí agora esta grande missão de ter o Atlético uma remodelagem, uma mudança drástica nas categorias de base.